obrigado pela vida do teu servo, para ministrar a palavra. Sim. Venha, meu Pai, meu Deus, conduzindo esta ferramenta, meu Deus, nas tuas mãos. Sim, meu Pai. Espírito Santo, o Senhor venha falar em cada vida, em cada ser. Que nenhum venha sair tecnicamente confuso. Sim, mas que venha, meu Pai, receber essa direção do Espírito Santo. Deus capacita para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira. Amém? Amém? Hoje é o dia onde nós comemoramos o momento ao Espírito Santo. Nós dedicamos esse momento ao Espírito Santo. E sobre o tema de hoje é: precisamos ser um testemunho vivo de Jesus Cristo. São 19 horas e 51 minutos. Hoje é dia 22 de julho de 2026. Amém? Como é que vocês estão? Bem, vai ficar melhor agora. Amém? Hã? Eu tô na benção. Tô vendo passarinho verde. Esse menino aí vai quebrar o pescoço, meu Deus. Certo ele aí, pelo amor de Deus. Terminamos hoje, né, a nossa trajetória. O site foi finalizado, graças a Deus. Basta somente organizar algumas sessões, amém? Mas enfim, hoje a pastora Rose vai pregar junto comigo. Vocês vão conhecer a dinâmica de pastor Ivanildo e pastora Rose depois de muito tempo pregando junto, né? E em breve, sexta-feira, estaremos voltando com a reunião, ele e ela mais vocês, lutando pelo espaço da alma. Pastor, o que é espaço da alma? É o amor. Agora as mulheradas aqui vai casar. Mas... é o amor. Vamos casar essas mulheres aí que... Eita, glória. Mulher que não é casada dá problema, não dá, dona? Dá não, dona? Ah, não, eu sou tranquila. Isso! A gente precisa. Mas precisa. A gente precisa casar algumas mulheres. Ser feliz. Tem que ser feliz. Algumas mulheres de Deus. Mas vai conquistar. Amém? Então, sobre este tema, nós vamos apresentar para você nessa noite a importância de você ser um testemunho, a importância de você ser um exemplo na sua vida, no seu dia a dia. Muitas pessoas, pastora Rose, elas até têm um ministério, elas têm um chamado, mas ela ainda não se alinhou ao chamado dela. O diácono João falou uma coisa pra gente aqui na segunda-feira que eu guardei. Ele se preocupou em transformar a mente dele para que ele pudesse se alinhar aos pensamentos de Deus. Porque a pessoa, quando vem lá fora, você imagina, um jovem de 16 anos se preocupou em alinhar a mente dele com Cristo. Você imagina se ele tem 50 anos, que tem 40 anos, e está chegando agora nos caminhos de Jesus. Porque como é que eu sei que eu estou chegando no caminho de Jesus, pastor? É quando eu começo a obedecer os princípios de Jesus. Eu posso estar 100 anos na igreja. Se eu não obedeço os princípios de Jesus, eu ainda não estou nos caminhos de Jesus. Porque precisamos ser um testemunho vivo de Jesus. Você vê os discípulos, pastora Rose, eles, quando eram discípulos, os caras eram um problema. Os caras andavam armados, os caras cortavam a orelha, os caras falaram que para crer tinha que tocar, e outros roubavam. O cara era
responsável pela oferta e roubavam. Você está vendo? Porque que cada um tem que estar dentro da sua formação. Você, meu amigo e minha amiga, que faz a obra de Deus, você precisa se alinhar à sua formação. Eu estava trabalhando desde ontem. Pastora Rose é testemunha. Eu falei, hoje eu vou dormir mais cedo, Pastora Rose. Que nada, tava lá eu lá. Fui dormir meio-dia do dia seguinte, virando, para poder concluir um trabalho. E concluir. Com muito custo, os olhos tá um pouco meio inchado, porque eu tirei um soninho para tentar agora fazer a reunião. Estou aqui no azeite para poder pregar para você a importância de você ser um testemunho. Então, você precisa entender isto. Eu estava escrevendo sobre a formação de alguns líderes que estão com a gente, Pastora Rose, e você que está me acompanhando. E eu vi a importância do que é um mídia na igreja, a importância de um responsável do louvor, a importância de um obreiro responsável dos obreiros, um diácono oficial, a importância que ele tem dentro de um ministério. Eu pesquisei até mesmo, Pastora Rosa, sobre a cozinha da igreja, que é um ministério também. E lá eu entendi que é crucial esse ministério, porque sem esse ministério não tem evento, não tem o lanche das crianças. Não é verdade? E depois eu vou pesquisar sobre o gabinete, que se chama escritório. Olha, você tem que se alinhar. Jesus, ele disse assim, ó, nós temos que escolher o dom que nós nos encaixamos. O melhor dom. Não adianta você querer escolher o dom da palavra se você não fala nada. Não adianta você querer escolher o dom do conselho se tu é um fofoqueiro. Não adianta você querer escolher o dom da passividade para acalmar as pessoas se tu é um brigão. Então você tem que escolher qual é o melhor dom, qual é a melhor função. Não que você vai ter dentro da igreja, porque não é você que escolhe a função que você quer ter, mas a função que você vai servir. Porque o pastor, eu estava vendo um vídeo que a pastora Rose estava ouvindo, o pastor é um olheiro. Ele consegue distinguir, ele consegue discernir aonde cada pessoa ela vai se encaixar dentro da sua hierarquia ministerial. Amém? Amém. A pastora Rose, ela já é uma pessoa já dinâmica nas relações públicas. Ela consegue se comunicar largamente. É uma loucura. Às vezes eu estou lá trabalhando nos códigos lá, que também é uma loucura, dá nó na cabeça, ela não entende nada. Eu estou vendo ela atendendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de uma única vez. Falou, ó, tô atendendo a fulana, tô atendendo a cicrana, tô atendendo o Inácio, tô atendendo o fulano. Aí eu fico ali na minha, para não dar nó na cabeça. Se você entrar dentro da cabeça de uma mulher, você fica doido. Eu estava vendo um videozinho, eu mostrei para ela, a cabeça de um homem é uma única reta. A cabeça da mulher é assim, o carro fazendo assim, ó, aí o carro voltava, aí vinha. Era várias ruas ao mesmo tempo. Então, para que você consiga entender a cabeça de uma mulher, só o Espírito Santo, meu amigo. Então, sobre este tema de hoje, nós vamos entender a importância de sermos um testemunho. Não é verdade, pastora Rose? A senhora tem um testemunho sobre ser relações públicas da igreja. Não é verdade, pastora Rose? Boa noite, a paz. Boa noite, Pai. Quando a gente pede Deus para nos usar, de verdade, quando a gente pede o dom que a gente quer fazer a obra, tem gente que quer um louvor assim, no sentido de comunicação, a outra
discernimento. Quem já leu a passagem do dom? Nunca ninguém leu? Leia, estuda sobre isso. Então eu pedi a Deus para poder lidar mais com o ser humano, que é o mais difícil. Lidar com o ser humano não é fácil. Cada um tem um jeito. É igual aqui, cada um tem uma personalidade. Tem um que é mais sorridente, outro é mais sério, outro é mais nervoso, outro é mais calmo, outro é mais pacífico. O outro já não pisa no pé não, que não dá ruim. Então, nós temos que saber lidar com tudo e com todos. E não é só o Espírito Santo. E a pessoa pediu. Então, Deus deu. Mas cada dia mais, eu peço ao Senhor para que venha me usar da maneira que Ele vê que seja uma ferramenta útil. Vocês são uma ferramenta na mão de Deus, amém, pessoal? Mas tem que ter utilidade. Porque tem ferramenta que ela fica só guardada. Deus quer aqui te usar para você dar testemunho. Como é que você vai dar testemunho? Usando a ferramenta. Qual é a ferramenta? Talvez é a mão, para tocar. Talvez é a boca, para louvar ou pregar. Aqui, ó. Cada um tem. Mas às vezes você fala, eu nem sei qual é o meu, pastor. Eu vivo só atribulada. Mas hoje você vai entender o que Deus quer falar contigo. Ele vai falar contigo através da palavra. Né, pastor? Com certeza. Nós vamos abrir a Bíblia. A gente vamos estar falando sobre isso, sobre precisamos ser um testemunho vivo de Jesus Cristo. Talvez você já teve seu testemunho, mas está parado. Não está tendo novos testemunhos, novos milagres. Parou. Aconteceu algo lá atrás, mas e agora o novo? O renovo de Deus. E nós podemos fazer muito mais. Em nome de Jesus. É verdade, pastora Rose. E hoje, né, na reunião das mulheres, foi uma coisa muito bacana, né? Eu gostei muito que as meninas trouxeram o relato dos seus testemunhos, me ajudando nesta obra. Foi criado dentro do site uma seção testemunho, espaço do testemunho. E eu achei muito importante a senhora entrevistando cada uma destas mulheres. Esse testemunho ele vai ter notoriedade dentro do trabalho da gente. Claro, a gente vai analisar o testemunho direitinho, né, para não ter nada que possa gerar problemas, né? E eu tenho certeza que Deus ele está no controle de tudo. Se você tem a sua Bíblia aí, abre ela. O tablet, ele tá de birraça. Abre sua Bíblia aí lá no livro de Mateus 5. Vamos ser bem rápido e objetivo, porque ainda eu quero falar com o obreiro Ismael, o diácono João e o mídia Inácio. Eu preciso entrevistá-los. Mateus 5,16. Amém. Mateus 5,16. Posso ler? Amém. Bota uma água aqui para mim, aqui, por favor. Isso aqui é de ontem ainda. Gente, quem bebeu ela, então? Pastora encheu. É porque tá trocado. O copo da pastora tá aqui. A pastora bebe água no meu copo, ela bota a minha camisa. Olha o copo da pastora que foi trocado. É o nosso carro. É o
uma benção, né? Vocês vão se deliciar na reunião do 4 e 1, quando a gente começar. Amém? Amém. Posso ler? Diz assim, ó. Olha o que o Espírito Santo... Obrigado, meu filho. Olha o que o Espírito Santo, ele fala. Olha o que o Espírito Santo fala aqui em Mateus 5,16. Aqui, achei. Assim, vamos ler do versículo 13 para a gente poder ter um engajamento melhor no final. Diz assim, ó: o sal e a luz. Nós somos o sal e a luz. Amém? Amém. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Você sabe o que é isso? Olha para mim que eu vou te explicar. O que é uma pessoa insípida? É aquela pessoa que outrora ela dá... Pode deixar. É energia, é açúcar, pode deixar. Ela outrora, ela era uma pessoa ativa. Ela era uma pessoa dinâmica. Ela era uma pessoa pau para toda a obra. Ela era uma pessoa que resolvia todas as questões da obra de Deus. Mas só que chegou uma hora que o Satanás conseguiu parar essa pessoa. Quantos pastores, quantos missionários, quantos obreiros que faziam a diferença. Me fez lembrar agora, pastora Rose, quando eu trabalhava lá em Noã, em Maricá, eu conheci uma obreira que a menina era pau para toda a obra. Ela resolvia tudo da obra de Deus. E eu não morava lá, eu trabalhava lá. E você conseguia ver a diferença dela no salão. E quando eu voltei à reunião, em uma quarta-feira, eu comecei a olhar o salão procurando essa jovem. Essa jovem, pastora Rose, ela se tornou um sal insípido. Ela parou de fazer o que fazia. Ela parou de prestar a servidão que ela tinha na obra de Deus. Talvez você está aí, pastor, bispo, obreiro, diácono, evangelista, missionário, missionária, servo. Você já não faz mais o que você fazia. Você já não presta mais o culto que você prestava a Deus. Outrora você era pontual com a sua palavra, com a sua fidelidade, com a sua servidão, com a sua dedicação. E hoje, o mal, ele conseguiu fazer você ser um sal insípido. Você não tem mais sabor. Você já não presta para mais nada. Aí muitas pessoas falam, pastora, eu servi a vida toda. Eu servi 5, 3 anos e agora eu não presto. Verdade, meu amigo. Se você não valorizar a sua posição, você não vai prestar mais para a obra de Deus. A Bíblia diz que Saul, enquanto ele obedecia os trâmites da ordem de Deus, Deus podia contar com ele. Deus podia ganhar as guerras através dele. Mas quando Saul, ele começou a pensar no dinheiro, ele começou a querer reservar parte das ofertas para ele começou a querer fazer sacrifício que não era para ele fazer.
Porque ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele só era um rei. E muitas das vezes você quer fazer aquilo que o pastor que faz, que a pastora que faz, que o obreiro que faz, que o diácono faz. Você tem que se posicionar na sua posição, função e fazer o que a sua função lhe pede. É por isso que muitas pessoas ela perde o sabor. Ela, em vez de ser um testemunho, ela passa a ser uma vergonha. Ela passa a ser uma vergonha na obra de Deus. Amém? Então, a Bíblia ela diz assim, ó: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, a não ser, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Não é verdade, pastora Ruth? Quantas pessoas ela começaram tão bem na igreja? Você lembra quando você iniciou na igreja, ou a igreja que você que está me vendo aí através deste vídeo? Como era o seu amor, a sua entrega, a sua fidelidade, a sua servidão? Você pensava em você e pensava em dar um bom testemunho. Você tinha um prazer de estar buscando, prazer você que era do louvor, prazer você que é do evangelismo para evangelizar, mas isso foi se esfriando dentro de você. Por que será? Eu vou dizer algo para vocês. Eu tenho feito esse trabalho já há mais de 30 anos. E quando eu pergunto a pessoa por que ela parou, às vezes nem ela sabe responder. Mas quando você começa a ler a Bíblia para ela começa a dizer o que aconteceu. Ela começa a olhar para o irmão que está crescendo. Ela começa a olhar com maus olhos a oferta. Ela começa a não ser mais dizimista. Ela começa a olhar que a vida dela poderia ser melhor, enquanto muitas das vezes quem está no altar está tendo do bom e do melhor e ela não. E a pessoa vai conversando e as lágrimas vai descendo. E eu cheguei a dizer, mas vamos lá, resumindo, mas o que Jesus te fez para você deixar de caminhar com Ele? O que ela diz? Nada fez para mim. Eu que fiz. Quando a pessoa passa a não ter mais o sal, não ter mais sabor, o que ela fica? Sem graça, sem luz, sem alegria, sem ânimo, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de estar no culto. Isso acontece, não é só homem e mulher não, isso é todos aqueles que não vigiar. E é algo que começa a se esfriar de uma maneira que você não tem como explicar. É um esfriamento, um desânimo. Aí a primeira palavra fala, estou desanimada. Mas não fica desanimada de ficar até tarde nas redes sociais. Mas não fica desanimada de conversar, às vezes, num grupo. Não fica desanimado de curtir coisas que não vai te edificar. Pega a Bíblia e você dorme. Não tem melhor calmante do que esse. Dá um sono e você não termina de ler o que você queria ler. Mas quando você tem um propósito... eu conversei com uma pessoa um dia desse aí que ela falava assim, eu não gosto de ler. Quando a pessoa fala isso é porque ela vai ler muito, tá? Eu não gosto de ler. Aí Deus vai fazer ela ler. Eu não gosto de ler livro. Você vai ler livro, você vai conseguir ler livros, porque Deus vai fazer isso. Só porque você está dizendo que você não gosta. Porque você vai querer dar um bom testemunho, você precisa ler. É verdade. Eu necessito de ler. Como é que o pastor vai fazer o que ele está fazendo se ele não lê? Ele tem que ler. Então o que acontece? Precisamos ser um testemunho vivo. Vamos lá. Mas tem pessoas que ela está sendo um testemunho morto. Presta atenção aqui, pessoal. Focado aqui que hoje Deus quer te abençoar. Amém? Amém. Você ficar observando para quem está morto, você vai ficar como?
vai morrer junto com ele e com ela. Muitas pessoas têm dado testemunho do antes e o agora. Mas eu já vi sinais, Jesus já fez, eu já fui usada, eu já isso. Até quando vai ficar no passado? Jesus quer te usar agora. É verdade. Ele quer fazer você uma ferramenta blindada para revestir, fortalecer, levar uma palavra da vida para outras pessoas. Quando você tem isto, você passa a ter sabor. Sabor aonde, pastora? No teu coração. Começa a ter amor. Nos teus pensamentos. Não fica mais cheio de besteira, com a cabeça confusa. É verdade, pastor, o que a senhora está falando aí. Eu estava preparando o estudo da pastora Rose, que ela vai começar agora o estudo do batismo. Eu falei, pastora Rose, em outras palavras, relaxa que é 33 estudos. 33, vou fazer rapidinho. Quando eu fui lá, é 42 estudos. Olha, eu já estava no sétimo, já querendo dormir. Isso era 3 horas da madrugada. E eu querendo desistir. Falei, não vou desistir. Aí eu criei uma tática meia mundana. Eu meti o dedo no Kawai e deixei rodar vídeo. Porque aí eu dava uma olhada no vídeo e fui montando. Eu consegui montar 42 estudos sobre o batismo. Aleluia. Para a pastora Rose fazer esse trabalho. Olha, vai ser a todos convidados. O maior estudo épico sobre o batismo nas águas. Ah, eu já sou batizado nas águas. Você vai ter informação do que significa o batismo. Porque às vezes a pessoa ela é batizada nas águas, mas ela não sabe o significado do que é aquele batismo. A pessoa é batizada nas águas, mas ela não sabe, pastora Rose. Ela acha que batismo nas águas, entrou na piscina, entrou na cachoeira, entrou na praia, entrou em um tanque, entrou em qualquer lugar, já tá tudo bem, não. Ela cai depois dali, começa a fazer tudo errado, começa a se prostituir novamente, começa a mentir, começa a roubar, começa a xingar e fala, eu sou batizada, o batismo é mas não valeu, meu amigo, porque não houve transformação. Não houve transformação. É a mesma coisa de eu, por exemplo, para depois você não pegar esse pedaço desse vídeo e querer me exocrinar. Eu era um camarada prostituto, cheio de mulher, não podia ver um rabo de saia. Eu ia lá sair com aquela pessoa. Aí eu caso com a pastora Rose, eu tenho que ter o quê? Postura e fidelidade. Tô casado, mas continuo fazendo a mesma besteira. Houve transformação. Pra que casou? Houve transformação de casamento? Não houve, meu amigo. É a mesma coisa o batismo. Se você se batizou, tem que ter resultado. Aleluia. Se eu caso com a pastora Rose, tem que ter resultado. Eu tenho 20 quanto? 26 anos de casado com a pastora Rose. Eu conheci ela, uma menininha de 14 anos, pessoal. Quando eu fui a primeira vez na instituição antiga, quem estava lá? Pastora Rose com, se eu não me engano, um nenenzinho no colo. Eu não lembro se era um nenenzinho. É a filha dela mais velha, a Letícia. Ali já era minha amada ali, né? Você vê que Deus me fez recordar que eu conheci ela com 14 anos. Anos se passaram. Não, ela não estava caretícia, não. Eu era tia da escolinha. Eu vi de Letícia já, eu ia fazer 18 anos. Era uma criança. Eu já cuidava de criança. Era uma jovencinha, uma menininha, magrinha, um esqueletozinho fininho. Quando eu conheci, olha, a pastora Rose, eu comecei a abordá-la. Ela usava um conjuntinho azul caneta, que dava aquele enxame, azul caneta, aquelas frescuragens todas, aquela safadeza toda. Olha, a pastora Rose estava toda de azul caneta, eu lembro até hoje. Que eu não botei roupa azul. E a pastora... enfim, voltando ao assunto. Tem que ter transformação, senão a gente entra no assunto de casamento. Não, mas na verdade não saiu do foco não, pastor. Porque, ó,
precisamos ser um testemunho. Isso Tá aí. dando um testemunho do que aconteceu. Amém? Não saímos do contexto. E olha o que a Bíblia diz, pastora Rosa. Quando você passa a ser insípido, não tem mais sabor. Lê aí para mim o final, por favor, do versículo 13. Se não para ser lançado aonde? Fora! E ser pisado pelos homens. Você sabe quem é esses homens que vai pisar em você? As pessoas lá fora. Falar. Ih, Já foi da igreja. tu é crente? Crentinho? Fazendo tudo de errado, mentindo, roubando, brigando, se prostituindo, vendo pornografia? Crentinho. Aí por isso que os familiares não se convertem, meu amigo. Não se converte. Porque não vê exemplo em você. Não vê. Não importa se você é um pastor, se você é um bispo, se você é um obreiro, se você é um diácono, o que você for, tem que ter o testemunho vivo de quem? Do Senhor Jesus. Ou você anda dentro dos trâmites da palavra de Deus, ou você é uma farsa e vai ser pisado pelos homens. Quando as pessoas vê você falando de Jesus, ela não vai querer ouvir você. Porque para ganhar, esquece, é criança, relaxa, vamos focar aqui. Para ganhar a alma para Jesus, as pessoas elas não vão se basear no que você, olha para mim, no que você fala. Ela vai se basear no que você faz. Seu filho faz o que você faz. Você é mentiroso? Você é enganador? Seu filho vai ser enganador e mentiroso. Amém? Você é leal? É homem de uma mulher só? Você tem caráter? Seu filho que convive com você vai ser igual você. Eu e meu filho tem uma mania que eu não vou falar ela, essa é a mania particular nossa. Só a pastora que sabe. Você sabe quem tinha essa mania? Meu pai, cara. Aonde o meu filho sabe quem era meu pai? Aonde o meu filho sabe quem era meu pai? Eu tava lá hoje pensando, rapaz, como é que pode? Vem do DNA mesmo, né? Como é que pode? O camarada passou aquela mania pra mim, que é o meu pai, negão bonitão, e o meu filho tem a mesma mania, meu amigo. Como é que pode isso? Eu só não sei se os meus outros filhos têm. Mas o meu eu sei que tem. Ele sabe do que eu tô falando. E quando você se conecta com Jesus, pastora Rose, você passa a ter o que dele? O DNA de Jesus. Então você vai começar a praticar as coisas que Jesus pratica. A identidade, né? A identidade, poxa. Arrebentou, na verdade? Fala aí, dona pastora Rose. E quando nós temos a identidade de Cristo, pessoal, você lembra que tem algumas passagens que falam, você fala como Ele, você anda como Ele. Porque, querendo ou não, tinha o quê? Você pode observar, as ovelhas, normalmente, quando pega o espírito do que o pastor prega, fala, quando vai ter uma oportunidade, tá falando quase igual, todo fala, que isso? Por quê? É a forma, a convivência, o caráter, o ensinamento, né? E é igual as pessoas falam que eu sou idêntica à minha mãe, minha forma de ser. Realmente, minha mãe tem um caráter fenomenal. Minha mãe, uma esposa de um só marido, hoje é viúva. E eu louvo e agradeço a Deus. O maior testemunho que a gente temos que dar é dentro de casa. Como é que você está sendo com seus filhos? Como é que você está sendo dentro de casa? Com seu cônjuge? Com seus netos? E quando você dá um mole, eles falam. Não estava na igreja? É assim ou não é? Não estava louvando? Como é que é isso? Te aponta logo. Ou não é assim? Porque nós temos que dar um bom testemunho.
Porque o que você vai fazer de bom, eles não vão falar nada. E você não vai ter tapinha nas costas de falar que você está mudado, está transformado. Você vai falar para eles, mas eles não vão falar. Muito raro. Mas se você der um mole... Então, toda vez que aquele homem que andava com Jesus tentava fugir, eles falavam, não, ele fala como ele anda como ele sabe quem ele é. É um deles. Ele é um deles. Falaram isso para Pedro. Isso observamos que nós temos que caminhar com Jesus. Mas será que como a gente está caminhando, está sendo um exemplo de Jesus na nossa casa? Está sendo um exemplo de Jesus no nosso trabalho? Está sendo um exemplo de Jesus para os nossos filhos? Eu vou dizer algo para vocês muito sério. Hoje a maioria das pessoas não tem ido para a igreja porque muitos não têm dado bom testemunho. Muitos estão deixando a desejar, até mesmo pegou ranço da igreja, ranço de pastores, porque não deram bom testemunho. Não deram bom testemunho. Mas aí que é a minha direção para vocês nesta noite? O Espírito Santo está falando para vocês. Não deu certo lá? Dá certo aqui. É verdade. Você não pode parar de buscar o Senhor Jesus. Você não pode querer, presta atenção, aqui, deixar Jesus por causa do mau testemunho dos outros. O que Jesus teve a ver com isso? Se ela que desandou, ele que desandou, você tem que continuar na caminhada, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, amém? É verdade. Olha o que diz mais agora no versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. O que significa isso, pastor? Olha para mim. Você pode ficar caladinho. As pessoas vão falar. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Vai saber que você é por causa da luz que está em você. Tem um exemplo disso, pastor. Pode falar. Estava uma vez no hospital do Pilar, não sei se vocês conhecem. Conhece? Em Caxias? Estava lá. Assim que eu fui levantar a obreira, alguém passou mal. Os médicos já não sabiam o que fazer. Enfermeiros, aquela jovem estava possessa. E eu cheguei lá, fiquei sentadinho, igual vocês estão aí, esperando a minha vez de pegar para a minha filha ser atendida para tomar a vacina. Daqui a pouco chega a médica, olha para mim, apontou para mim, faz favor, tem uma missão lá dentro para a senhora. Aí eu olhei, alguém está me chamando? Jesus pediu para me chamar lá. Eu estava sentada para ser atendida e eu fui lá. Chegando lá, era uma jovem, estava totalmente amarrada, já tinha mordido ela toda, machucada. E eu usei autoridade, orei. Em nome do Senhor Jesus, está repreendido. O diabo não discute, é mandar embora, vai para o inferno, acabou. Seja livre! Aquela jovem ficou imediatamente sã. E ela nem sabia como é que ela chegou no hospital. Por isso que nós temos que dar um testemunho, porque as pessoas ficam, doutora, a senhora conhece ela, enfermeira? Ela falou assim, Jesus conhece os seus. Verdade. Jesus sabe quando te chama para algo, só obedece, amém? Eu vi, esses dias eu tava coletando vídeo, né, para colocar nas playlists de direito. Aí eu vi um testemunho de um homem, pastora Rosa. Esse homem, eu não sei se ele queria se matar, eu não sei se ele queria tomar uma atitude que ia destruir a vida dele, mas ele rolando o folder, é folder que fala, filho? O slide do seu telefone, o touch do seu telefone, o card do seu telefone, ele achou o vídeo
dos Jovens em Ação. Olha, um videozinho curto de 2 minutos. Ele viu aquele vídeo e ele botou um relato, um testemunho para vocês não pararem, porque as suas palavras salvou uma alma. Era o vídeo do diácono João, do obreiro Ismael e do tio, o Andrew, e os demais que estavam com eles. Então você vê, a luz, vocês são a luz do mundo. A luz entrou dentro daquele homem e salvou aquele homem. Aí talvez você ache besteira quando nós fala para você vir trazer uma mensagem, quando você acha que é desnecessário. Você viu ontem a pregação dos 3 jovens? Ontem? Era 2? 2 jovens? O Espírito Santo estava com vocês, os 3. E que palavra! Não estou falando isso para exaltar, mas os garotos vieram pesado. Eu não sei o que eles combinaram. Olha, eles vieram pesado em uma sintonia de concordância, de linguagem, de coesão, meu amigo, que eu falei assim, pastora Rosa, com essa idade eu só vivia xingando por aí, tacando pedra, roubando fruta da casa dos outros. E os garotos trouxeram uma mensagem impactante sobre Davi. Olha, só não manifestou demônio porque Deus deixou, meu amigo, porque senão ia manifestar. Porque aquela palavra que eles deram ali, olha, foi o próprio Espírito Santo que usou eles. Como que o Espírito Santo vai te usar? Você vai se tornar um testemunho. Quando você se torna o sal. Quando você se torna uma luz. Para que eu possa ser luz, eu tenho que buscar a luz, meu amigo. Mas eu não busco a luz, eu não leio uma Bíblia. Eu só leio a Bíblia quando venho na igreja. Eu não dou uma pincelada quando eu estou no meu particular. Fica difícil de Deus querer usar você. Porque Deus, ele só pode usar você através do Espírito Santo, através de lembrança. Amém? Quando você comete um pecado, o que o diabo faz você lembrar? Do pecado. Quando você lê uma palavra e o Espírito Santo quer usar ela para salvar uma vida, o que ele faz você lembrar? Da palavra. Quantas vezes você tentou cometer um pecado, aí a voz da pastora Rosa vem na tua cabeça? Não é? Quantas vezes você tentou brigar? Quantas vezes você tentou fazer alguma coisa que não era para fazer, a voz do pastor, da pastora vem na sua cabeça? Não era a voz do pastor e nem era do Espírito Santo. Ele fez você lembrar de algo que você viu. Aí você não vem buscar. Você não lê a Bíblia, porque não tem tempo. Como é que o Espírito Santo vai ter tempo de lembrar você de alguma coisa? Como é que as pessoas vão ter tempo de lembrar de buscar de Jesus se você não é um testemunho? Você não tem sido luz. As pessoas, quando olham para você, ela fala assim, meu Deus, é cristã mesmo? Gente, se o pastor soubesse quem é essa criatura, porque o pastor não vai fazer vistoria da sua casa quem é você. Mas os seus vizinhos sabem quem é você. Os seus familiares sabem quem é você, meu amigo. Então você precisa ser o sal da terra. Não uma farsa. Não uma farsa. Por isso que fica perturbado. Por isso que fica perturbado. A cabeça fica perturbada. Por quê? Porque não tem feito as coisas direito. Porque não tem feito as coisas como você já aprendeu. E o pior, pastora Rosa, é que já conhece a Bíblia. Jesus, uma certa vez, ele falou assim para os discípulos, seria bom que vocês não soubessem. Porque vai ser pior para você. Essa reunião agora
Vai ser pior para você, porque você já sabe. Você está tendo informação. Um exemplo. O que a polícia faz com as pessoas? Por que prende? Por que prende? Porque eles roubam. Porque eles cometem crime. Amém? Você comete um crime quando você sabe o que tem que fazer e não quer fazer. Ah, pastor, eu não me prostituo, não vejo pornografia, eu não faço nada disso. Mas não faz o que tem que fazer? O bem. Sabe que poderia dar uma palavra para aquela pessoa que estava lá desesperada na fila do pão, na fila do colégio, mas ficou quietinha, não deu uma palavra. Ah, pastor, eu não sou social. Você não precisa ser social, basta abrir a boca. Ele diz, abre a tua boca que eu a encherei. Ah, pastor, eu estou perturbada. Como é que eu ia dar uma palavra perturbado? Como é que eu ia dar uma palavra? Eu não dormi. Eu vivo a base de gadernal, eu vivo a base de tarja preta. Eu vivo tomando aqueles comprimidos bravos que o médico falou que eu tinha que tomar para me ter calma. Jesus, ele te dá calma. Aleluia! Jesus, ele te dá paz. O dinheiro que você gasta, não estou dizendo que você não tem que ouvir o médico, mas o dinheiro que você fica investindo pesado em gadernal, era para você estar o quê? Usando a sua fé. Jesus, consagre esse remédio e me cure. Fala, meu filho. Pastor, tem que ter o discernimento de saber quando que é espiritual e quando que precisar o médico, né? Exatamente. Como que eu vou ter discernimento, pastor? Quando você vem aos cultos ouvir a palavra de Deus. Aí na pregação acerta você. O que a pregação tem a ver com o teu gadernal, meu amigo? Como é que o pastor sabe que você bebe gadernal? Ah, alguém falou pra ele. Não, o Espírito Santo está te despertando. Aleluia! Aí toma o remedinho escondidinho, ninguém sabe. Aí quando tu vai ver a tarja mais preta da preta, meu amigo. É aquele brabo de 500 miligramas que o cara... 5 dias dormindo. Para ter paz. Mas a paz não está no remédio. A paz está em você ser verdadeiro. Aleluia! Com Deus. Glória a Deus. É pesado, né? Isso é uma bomba, né, dona Dilene? Eu já fiquei sentado aí, sei como é que é. Quando o pastor falava, eu ficava assim, ó. É uma agonia, querendo beber água. É um tal de coça-coça, porque tudo era comigo. Por quê? Porque Deus quer te ajudar. Não foi você que quis vir aqui, foi Ele que botou o desejo em você. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim, ó, é Ele que coloca o querer e o realizar. Ah, eu vim porque eu quis. Mentira! Por você não estaria aqui. Você estaria lá debaixo da cama, dentro de um quarto escuro. Nenhum barulho. Se fizer barulho, tu dá um grito de lá. Por quê? Porque os demônios ficam na cabeça atormentando 24 horas com um pensamento acelerado, com os pensamentos sem parar. Não para. É pensamento 24 horas, mas não toma uma decisão, meu Deus. E a vida continua estragada. Aqui nós vamos falar, não tem jeito. Aquela mulher que estava enferma há 12 anos, ela já tinha procurado Vários médicos. Tem pessoas que ela não busca nem o médico e nem Cristo. Fica difícil. Aquela mulher, quando foi, ela foi para a direção certa. Foi ou não foi, pessoal? E precisou Deus tocar nela? Precisou Deus botar a mão na cabeça dela? Porque ela foi com um propósito. Você tem que vir para a igreja com um propósito. Hoje eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou jejuando à toa não, Senhor. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero ser livre desses remédios. Eu quero ter certeza que o médico chega assim, ó, você não tem mais nada. Pode parar por aí. Acontecia isso comigo quando eu ia no médico. Vai embora, rapaz, você tá tomando espaço de quem precisa. Sai fora. O pastor era expulso do hospital. Sai fora, você não tem nada. Tá tirando a vida de quem tá sofrendo. Doutor, a pressão tá alta. Tá, vai embora, rapaz. Ele tava numa batalha espiritual, mas ele não sabia. Tem coisas que é batalha espiritual e tem coisas que é física. O diácono João falou, discernimento. Então você hoje tem que pensar, como é que eu estou na minha vida espiritual, na minha saúde?
Tem andado equilibrado? Eu não tô legal? E pastora, tem que também procurar os profissionais, né? Porque Tem o profissionais. nós temos uma amiga que é a nossa professora Dona Arlete, ela faz tratamento para pessoas que têm problemas psicológicos, problemas emocionais. Porque como é que você consegue vencer os problemas emocionais? É quando você conversa. E às vezes a pessoa quer conversar com um pastor, com a pastora 1000 horas. Não dá, porque não só é você. Então você vai num especialista que você paga, né? E por sinal, não é caro, dá para o seu orçamento. Também tem no SUS, é só procurar. Né? E ali você vai ter um tratamento emocional curado. E ali você vai entender. Eu tenho um pastor que eu acompanho ele, que se chama Tiago Bedronet. Ele precisou fazer tratamento, porque ele tinha déficit de atenção. Ele se distraía. Então, o cara é um mestre. Ele forma líderes por todo o planeta. Venceu, meu amigo. Então, para a gente poder encerrar o nosso discurso, que já chegou a 51 minutos, eu não imaginava, eu vou ler aqui o texto, que o texto original, não é? O texto original que eu queria falar para você está lá embaixo. Vamos ler ele agora? No 33, no 15. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Olha só, olha para mim. Por que a gente dá oportunidade para esses jovens eloquentes a pronunciar a palavra de Deus? Você viu a terça-feira? Que coisa bacana, o Espírito Santo. Então, quer dizer, como é que você vai esconder uma luz dessa? Como é que você vai deixar uma luz dessa parada? Não pode. O pastor Ivanildo e a pastora Rosa agora resolveu botar toda a nossa liderança oficial dentro do fogo. O diácono saiu daqui na terça-feira aqui, pastor, eu vou para casa que eu estou cansado. Ele pregou meia hora. Ele discutiu meia hora a palavra de Deus, mas ele saiu daqui. Ontem ele entendeu o que o pastor passa. O que a pastora passa quando sobe aqui. Às vezes as pessoas pensam que isso aqui é um teatro. O pastor está fazendo um teatro, pessoal. Teatro, eu estou pregando sobre salvação, eu estou pregando sobre eternidade, eu estou pregando sobre postura, eu estou pregando sobre alinhamento, eu estou pregando sobre tudo que você possa necessitar para viver uma vida reta e ser um precioso testemunho de Cristo nessa terra, meu amigo. Amém? Para finalizar, pastora Rosa, no 16, assim brilhe também a luz de vocês diante de quem? Dos homens, dos outros, para que vejam a boa obra que vocês estão fazendo e glorifiquem o pastor Ivanildo, o Pai que está no céu. Amém? O Pai de vocês que está no céu. E aí, será que você tem dado um bom testemunho? O que os seus vizinhos falam de você? Essa mulher é louca, pastor. Eu queria que eles viessem aqui na reunião, seus vizinhos. Eu queria seus amigos, seu esposo. Certamente vão dar bom testemunho, né? Eu queria, eu preciso. Eu preciso. Quando o vento terra fica numa agonia terrível, né? Meu Deus, agora o pastor vai saber quem sou eu. Ai, meu Deus, eu venho me escondendo há 100 anos. Agora a casa cai. Mas Deus já viu quem é você. Deus sabe de todas as coisas. Eu não tenho Ninguém tempo. esconde nada de Deus, nem muito menos do diabo. Eu não tenho tempo para ficar vendo quem é você. Eu não tenho tempo para ficar vendo o que você faz de errado.
Quem vai pagar a conta é você. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo nos usou. Palma Deus pra Jesus. abençoe todos vocês. Amém?